Você já sentiu a dor silenciosa de ser ignorado por alguém que você queria que te enxergasse? Não um simples visto no WhatsApp, mas aquele tipo de silêncio que grita dentro do peito, que ecoa como uma pergunta sem resposta. E você se pergunta, o que há de errado comigo? Essa dor tem um nome que todo mundo conhece, rejeição. Mas o que poucos entendem é que ela não tem nada a ver com o outro. E segundo Lacan, não tem nem mesmo a ver com amor. A rejeição, no fundo, fala de uma falta que vive em você e que você insiste em tentar apagar com o olhar do outro. Imagina uma mulher chamada Helena. Ela tem 36 anos, é inteligente, sensível, tem um bom emprego, amigos leais. Mas toda vez que alguém não responde como ela espera, ela derrete por dentro. Na semana passada, ela saiu com um cara, Caio. Conversa boa, risadas, química. No dia seguinte, silêncio. 2 dias, nada. Na cabeça de Helena começam as vozes. Ele viu quem eu sou e não gostou. Talvez eu tenha falado demais. De novo estou sendo deixada. O que Helena está sentindo não é só a ausência de Caio. É o peso de uma ausência mais antiga, um vazio que já morava nela antes mesmo de Caio existir. E é aqui que Lacan entra. Ele não vai te oferecer conselhos bonitinhos sobre autoestima. Ele vai te dar um soco filosófico e, ao mesmo tempo, uma chave. O ser humano não deseja o outro. Ele deseja ser desejado pelo outro. E quando esse desejo não é reconhecido, a dor vem com força. Porque não é o outro que falta, é você tentando tapar um buraco interno com a presença do outro. Voltemos a Helena. Ela não está chorando por Caio. Ela está chorando pela sensação de não ser escolhida, não ser suficiente. Mas por que isso ativa tanto sofrimento? A resposta está na maneira como você foi constituído. Lacan diz que o sujeito se forma a partir de uma falta primordial. Desde que nascemos, algo nos foi tirado, algo nos escapa. E passamos a vida inteira tentando encontrar esse algo nos olhos de quem nos ama. Por isso, quando você é rejeitado, não é só a relação que desaba. É como se desabasse também a sua construção de identidade. E então você sente como se não existisse mais, como se só pudesse ser alguém quando é amado, aceito, validado. Você começa a perceber: o que te despedaça não é a ausência do outro, é o que essa ausência reativa dentro de você. Uma ferida antiga, que você tenta disfarçar com relações, com atenção, com elogios, mas ela sempre volta, e volta com mais força, toda vez que você deposita no outro a função de te completar. Helena está parada em frente ao espelho, olhos marejados, celular na mão. Ela está esperando uma mensagem que nunca vai chegar, mas o que ela realmente está esperando é que alguém olhe para ela como ela nunca foi olhada, com presença, com desejo, com validação. E aí vem a verdade incômoda que Lacan apontaria, sem anestesia. Você quer ser amado, sim. Mas acima de tudo, você quer ser desejado. E isso não tem a ver com amor. Tem a ver com a falta que te constitui e com o quanto você foge dela. Toda vez que corre atrás de alguém que te rejeita, você já percebeu que o que mais machuca na rejeição não é a perda do outro, mas sim o que essa ausência parece dizer sobre você? Não é só tristeza. É como se algo dentro de você se dobrasse, diminuísse, perdesse valor. Como se a simples escolha do outro, de ir embora, de não responder, de não te escolher, provasse que você não vale o suficiente. Mas e se eu te dissesse que o que você está buscando não é exatamente amor? E se for algo mais primitivo, mais visceral, mais enraizado? Lacan diria: você quer ser desejado. E há uma diferença brutal entre ser amado e ser desejado. O amor pode ser racional, pode ser construído, pode até ser gentil. Mas o desejo é outra coisa. Ele é irracional. Ele pulsa. Ele te coloca no centro do olhar do outro como algo necessário, urgente, irresistível. E é isso que você quer sentir. Por isso, quando alguém não te quer, quando alguém escolhe não te olhar, o que realmente te destrói
É o fato de não ter sido desejado. Pensa em Gabriel. Ele sempre foi o cara que fazia tudo certo. Gentil, educado, atencioso. Mas um dia ele conheceu Ana. Ela era intensa, misteriosa, instável. E ele se perdeu. Fez de tudo por ela. Mensagens, flores, conversas longas, promessas. E ela sumia. Voltava, sumia de novo. Gabriel não conseguia entender por que doía tanto. Por que ele continuava ali mesmo sendo ignorado? Mesmo quando sabia que estava se machucando. A resposta não estava em Ana. Estava no vazio que ela parecia preencher, por breves instantes. Porque quando ela olhava para ele, mesmo que por um segundo, Gabriel sentia que existia. Lacan explica isso de forma crua. O desejo é o desejo do outro. Ou seja, o que você deseja, na verdade, é ser desejado pelo outro. É aparecer no olhar do outro como alguém que importa. Como alguém cuja ausência é sentida. Como alguém cuja presença é desejada. Por isso, a rejeição é tão devastadora. Porque ela não apenas te exclui, ela te invisibiliza. Você deixa de existir no mundo do outro. E isso ativa algo muito mais profundo do que carência. Ativa o medo primitivo de não ser ninguém. E é aqui que começamos a entender por que algumas rejeições doem tanto, mesmo quando vieram de pessoas que racionalmente nem eram tão importantes assim. Porque a dor não é proporcional ao vínculo. Ela é proporcional ao que aquela pessoa representava no seu inconsciente. Ana, para Gabriel, representava a promessa de ser visto, de ser desejado de verdade. E quando ela desaparecia, o que desaparecia junto era a ilusão de que ele poderia finalmente ser suficiente. Você percebe agora por que é tão comum se apegar a quem não te quer? Não é masoquismo. É busca desesperada por significado existencial. Por ser, enfim, alguém que ocupa espaço no desejo do outro. A dor da rejeição, portanto, não é um fracasso no amor. É o colapso de uma tentativa, muitas vezes inconsciente, de se provar digno de ser desejado. E enquanto você continuar buscando essa validação fora, vai repetir esse ciclo. Vai se colocar sempre à mercê do olhar de alguém. E vai chamar isso de amor. Mas no fundo, é só o desejo de não desaparecer. Se você escavar a dor da rejeição até o fundo, vai perceber uma coisa assustadora. Ela não começou com aquela pessoa. Ela não começou naquela mensagem que nunca chegou, naquele telefonema que não aconteceu, naquele silêncio que cortou o ar. Ela vem de muito antes. Porque a rejeição toca num ponto que está lá desde o início. A sensação de estar incompleto. Lacan diria que o sujeito, você, eu, todos nós, se forma a partir da falta. Nós não somos inteiros. Nós somos marcados pela ausência. Não é poético, é brutal. Desde a infância experimentamos uma perda simbólica. A percepção de que o mundo não gira ao nosso redor. De que o desejo do outro, da mãe, do pai, de quem nos cuidou, não nos pertence por completo. E isso cria um buraco. Uma sensação de ter sido, de algum modo, privados de algo essencial. É como se em algum momento tivéssemos perdido uma parte de nós que nunca mais conseguimos recuperar. E o que fazemos, a vida inteira, é correr atrás dessa peça ausente, achando que ela está escondida no afeto de alguém, no corpo de alguém, no olhar de alguém. Mas ela não está. Pensa em Juliana. Ela tem 29 anos e carrega um histórico de relacionamentos fracassados. Não porque escolhe mal, mas porque se entrega demais, rápido demais, tudo demais. No fundo, ela tem medo. Medo de ser deixada. Medo de mais uma vez não ser o bastante. Então, antes que alguém possa rejeitá-la, ela oferece tudo. Amor, cuidado, presença, compreensão. E quando não é retribuída, ela desaba. Porque não era apenas afeto que ela queria, era reconhecimento de existência. Lacan falaria de um termo difícil, mas poderoso. Sujeito barrado. É a ideia de que somos seres cortados, faltantes, e que buscamos nos completar no desejo do outro. Mas essa busca é um jogo sem fim, porque o outro também é faltante, e ninguém pode te dar aquilo que você sente que te falta, porque no fundo, nem você sabe exatamente o que é.
É como tentar matar uma fome, sem saber do que se trata essa fome. Você come presença, atenção, mensagens, abraços, beijos, mas continua vazio, porque o buraco não é no estômago, é na alma. Juliana, assim como Gabriel, como Helena, como você talvez, não está sofrendo por alguém. Está sofrendo por algo que perdeu antes mesmo de saber que havia perdido. E que, inconscientemente, insiste em tentar reencontrar em cada relação. Essa é a armadilha. Acreditar que o outro pode te curar, que basta encontrar a pessoa certa, que tudo se encaixa, que o amor vai preencher o vazio. Mas a verdade é mais dura. Esse vazio é estrutural. Ele é você. E enquanto você tentar negá-lo, vai viver em função de quem pode te rejeitar. A pessoa que te ignora, que te abandona, que não te escolhe, ganha um poder imenso, não porque ela é especial, mas porque você entregou a ela o papel de provar que você vale algo. E quando ela falha nesse papel, tudo em você entra em colapso. Você não sente só saudade, você sente invisibilidade, desimportância, silêncio, falta. A falta que nunca deixou de existir. Apenas foi ativada mais uma vez. Você já percebeu que existe um tipo de pessoa que te atrai justamente por parecer inacessível? É como se quanto mais distante ela estivesse, mais você quisesse alcançá-la. Quanto mais fria, mais você tentasse aquecer. Quanto mais te empurra, mais você volta. Essa repetição não é acaso. Não é azar no amor. É um padrão inconsciente que tem raiz naquilo que Lacan chamaria de estrutura do desejo. Você não deseja o outro pelo que ele oferece. Você deseja o outro porque ele representa algo que te falta. E esse algo, muitas vezes, tem a ver com o reconhecimento que você nunca sentiu, com o olhar que faltou lá atrás, com o abraço que você esperou na infância e que nunca veio, com a aprovação que parecia sempre distante. Então, quando alguém te rejeita, isso reativa esse enredo antigo, mas de forma torta. Você não desiste, você insiste, na tentativa de, enfim, vencer aquela ausência primordial. Lacan dizia: o que se ama no outro é aquilo que se perdeu de si mesmo. Em outras palavras, você corre atrás de quem te rejeita, não apesar da dor, mas por causa dela, porque é essa dor que toca naquilo que você quer resolver, mesmo que inconscientemente. Pensa no Lucas. Ele tem 34 anos, é um cara maduro, vivido, mas parece hipnotizado por uma mulher que mal responde suas mensagens. Isabela é charmosa, sedutora, mas distante. Ela nunca promete nada, e mesmo assim, Lucas sempre volta. Ele diz que sente algo diferente com ela, mas esse algo não é amor, é o fascínio da falta. Lucas não está apaixonado por Isabela. Ele está apaixonado por aquilo que ela representa. A chance de ser suficiente, de ser desejado por quem não deseja ninguém. A chance de reescrever uma história que começou muito antes dela. Mas essa história tem um problema. Ela não tem final feliz, porque o que se busca nela não é o outro, e sim um reencontro impossível com algo que se perdeu dentro de si. E é por isso que você insiste em quem te faz mal, porque o sofrimento, paradoxalmente, te conecta com algo familiar, algo que dói, mas que você conhece, e que te dá a ilusão de que, se você tentar mais um pouco, talvez finalmente seja suficiente. Esse ciclo é perverso. Você se aproxima, é ignorado, sente dor, tenta compensar, se doa mais, é rejeitado de novo, e chama isso de esperança. Mas não é esperança, é repetição. É o inconsciente tentando resolver com o presente o que nunca foi resolvido no passado. Lacan não era romântico. Ele não pintava o amor com cores suaves. Ele dizia que amar é dar o que não se tem a alguém que não o quer. Cruel? Talvez, mas profundamente verdadeiro. Porque muitas vezes, ao amar, você entrega partes suas, esperando que o outro te devolva inteiro. Mas o outro não pode, nem deve, porque ele também está lidando com suas próprias faltas. Enquanto isso, você continua insistindo. Não porque acredita que vai dar certo, mas porque acredita que, se der certo,
finalmente vai se sentir completo. E esse é o perigo, quando o outro se torna o seu espelho, e você só se enxerga se o reflexo for positivo. Você não quer só ser amado. Você quer ser validado, confirmado, desejado, escolhido, e vai continuar insistindo em quem te rejeita, enquanto não entender que a verdadeira falta não está fora, está dentro, e nenhuma relação, por mais intensa, vai ser capaz de apagá-la. Existe um tipo de pensamento que parece inocente, mas que esconde uma das maiores armadilhas psíquicas que você pode carregar. Quando alguém finalmente me amar de verdade, tudo vai mudar. Essa fantasia é poderosa, porque ela oferece um alívio instantâneo, uma promessa de cura, de sentido, de completude, mas como toda fantasia, ela ilude e te aprisiona. Lacan dizia que o amor é uma tentativa de tapar a falta. Mas o amor verdadeiro, se é que existe, não consegue apagar a estrutura da falta. Ele apenas convive com ela. E é aí que está a diferença entre amar e fantasiar. Na fantasia, você não quer um outro real. Você quer um outro que te prove que você finalmente importa, que te salve do vazio que te acompanha desde sempre. Você não quer só ser amado, você quer ser escolhido. Mas o desejo de ser escolhido esconde um desespero, o de provar que você vale a pena, que você é, enfim, suficiente. Só que essa validação, quando colocada nas mãos do outro, vira uma sentença. Pensa em Renata. Ela tem 31 anos, vive bem, trabalha muito, é elogiada pelos amigos, mas em silêncio carrega uma convicção. Ninguém me escolhe. Ela se apaixona sempre por pessoas indisponíveis, se entrega rápido, cria expectativas ainda mais rápido e se decepciona, porque, no fundo, ela não está buscando uma relação, ela está buscando um veredito. Ela quer que alguém finalmente diga, é você. Mas ninguém pode dar isso a ela, não porque ela não merece, mas porque esse desejo vem de um lugar onde ninguém alcança, o inconsciente. É nesse subterrâneo da mente que se constrói o mito pessoal de cada um. E no de Renata, talvez no seu também, existe a ideia de que um amor profundo será a resposta para uma pergunta que nunca foi feita em voz alta. Será que eu existo de verdade? E aí, tudo se embaralha, porque o amor, que deveria ser encontro, vira prova. E a relação, que deveria ser vínculo, vira palco de julgamento. Lacan apontava algo perturbador. O sujeito busca no outro aquilo que perdeu em si. Mas o outro não tem isso. Ele tem a própria falta, o próprio caos, as próprias ausências. Então, quando você deposita no outro a responsabilidade de te restaurar, você está jogando um jogo de perda garantida. Renata não sofre porque foi rejeitada. Ela sofre porque a rejeição tocou na sua fantasia de redenção. De que se alguém finalmente a escolhesse, tudo faria sentido. Mas essa escolha nunca vem como ela imaginou. Porque o outro não está ali para completar a sua história. O outro está, no máximo, tentando sobreviver à dele. A dor, então, não está na ausência do outro, está na quebra da fantasia. E essa quebra é devastadora, porque obriga você a olhar para um vazio que passou a vida toda tentando evitar. A fantasia de ser escolhido é confortável, mas também é perigosa. Ela te impede de ver que você já é inteiro na sua falta, e que nenhuma escolha do outro vai mudar isso. Enquanto você mantiver essa fantasia, vai transformar cada nova relação numa armadilha. Vai testar, vai cobrar, vai exigir, e no fim, vai se decepcionar. Porque ninguém vai conseguir preencher um papel que só existe no seu imaginário. A verdade, você não precisa ser escolhido para existir. Você já existe, com sua falta, com sua dor, com sua história. Mas precisa parar de buscar no olhar do outro a confirmação disso. Talvez agora você esteja começando a entender. A dor da rejeição não vem de quem foi embora. Ela vem de quem você acreditava que precisava ficar. Porque, no fundo, você não está chorando pela ausência da pessoa. Você está chorando pela ausência de si mesmo.
do pedaço seu que você entregou esperando que fosse devolvido com mais valor. Mas ele não volta, porque o outro não tem o poder de restaurar aquilo que você mesmo não reconhece em você. Lacan seria direto. O amor é dar o que não se tem, a quem não o quer. É um paradoxo cruel. Você oferece o que não tem. Atenção, cuidado, valor, esperando que o outro devolva com aquilo que ele também não tem. E o que sobra é o vazio. Não um vazio qualquer, mas um buraco no centro do ser. Uma ferida exposta que pulsa cada vez que o outro se afasta. É por isso que você se sente devastado com rejeições que para outros pareceriam pequenas. Porque o que te dói não é o fim de uma troca, é a interrupção da ilusão. Aquela ideia secreta de que alguém, um dia, viria te salvar de você mesmo. Essa pessoa não existe. Você construiu esse outro ideal na sua mente. Deu a ele, ou a ela, o papel de redentor. Colocou nos gestos mais simples um significado que ia muito além do real. E quando o outro simplesmente não corresponde, você quebra. Mas não é o coração que quebra. É a narrativa, você percebe? Não é sobre ele, não é sobre ela. Nunca foi. É sobre você. Sobre como você organizou o seu desejo, sobre o que você esperava que o outro curasse, e que ninguém, nem mesmo o amor mais sincero, pode curar. Essa é a parte mais difícil de aceitar, que a dor não vem de fora. Ela é ativada de fora, sim, mas ela nasce aqui dentro. Ela vem de histórias não resolvidas, de silêncios antigos, de vontades engolidas. Você pode continuar procurando um culpado, ou pode começar a olhar com seriedade para o que falta em você. Não para resolver, mas para reconhecer. Porque é no reconhecimento da falta que começa, enfim, alguma liberdade. Liberdade de não precisar que o outro te valide. De não depender do amor alheio para se sentir inteiro. De não implorar por mensagens, migalhas ou retornos. E não, isso não significa ser frio. Significa parar de sangrar por dentro toda vez que alguém não corresponde às suas expectativas. Significa entender que o amor, mesmo o mais intenso, nunca vai preencher aquilo que você se recusa a encarar. Lacan não veio nos consolar. Ele veio nos acordar. E isso é desconfortável, porque olhar para a própria falta é como encarar um espelho que não devolve imagem. Você tenta se ver e não encontra ninguém, mas se ficar um pouco mais ali, você começa a perceber que a falta não é o fim. Ela é o começo de um caminho que não depende mais do outro para existir. Um caminho que exige coragem, mas que pode, enfim, te libertar. Imagine a seguinte cena. Você está sozinho, num quarto silencioso, olhando para o próprio reflexo. Não há mensagens chegando, não há aplausos, ninguém está te desejando agora. Ninguém te escolheu hoje, e mesmo assim, você continua ali, de pé. É nesse momento que começa algo raro, o encontro consigo mesmo. Mas é também aí que mora o medo. Porque sem o olhar do outro, quem você é? Sem a resposta do outro, você ainda existe? Sem o desejo alheio, você ainda vale? A resposta, apesar de simples, é difícil de aceitar. Sim, você existe. Mas você foi condicionado desde sempre a só se sentir inteiro quando desejado. Desde criança, você aprendeu a se moldar para caber, a agradar para ser notado, a performar para ser aceito, e isso se tornou vício. Por isso dói tanto ser rejeitado, porque a rejeição desmonta a performance. Ela expõe o que ficou por trás da maquiagem. Você, e aqui está o ponto final, ou talvez o verdadeiro começo. Você só se liberta da dor da rejeição quando para de tentar ser alguém para o outro. Lacan nos convida a um confronto brutal. Se o amor é dar o que não se tem, e se o outro não quer, então o que resta? Resta você, na sua falta, na sua inteireza falhada, na sua dor legítima, e ao mesmo tempo na sua liberdade de não depender mais do desejo de ninguém para existir. Isso não quer dizer que o desejo vai desaparecer. Não. Você vai continuar desejando, vai continuar amando, vai continuar se encantando, mas agora com consciência,
sabendo que o outro não tem a função de te completar, sabendo que o outro não é o espelho que define o seu valor, sabendo que cada vez que você se ajoelha emocionalmente, pedindo para ser escolhido, está, na verdade, abrindo mão de si. Você pode parar. Pode fechar os olhos agora e lembrar de todas as vezes em que implorou por atenção, por respostas, por amor, e perceber que ali não era amor que você queria, era se sentir real. Mas a sua realidade não precisa mais ser validada pelo outro. Ela pode ser afirmada por você, não como um grito de independência vazia, mas como um sussurro íntimo de alguém que entendeu, finalmente, que o vazio não é fracasso, é condição, é marca. É o espaço onde você pode começar a habitar com menos culpa e mais verdade. Então, se hoje você está se sentindo rejeitado, não corra, não se distraia. Não se jogue no próximo romance como quem pula num abismo de promessas. Fique, permaneça na falta, olhe para ela e se pergunte com honestidade brutal: o que eu estou tentando preencher? E por quê? De quem é realmente essa ausência? O que eu ainda não aceitei em mim? Porque talvez, só talvez, o que mais te machuca não é a ausência do outro, mas o quanto você ainda se recusa a ocupar com coragem o vazio que é só seu. E se esse vídeo te ajudou a ver um pouco mais de si, envie para alguém que ainda acha que a dor da rejeição vem do outro. Ou talvez, compartilhe sem dizer nada. Porque às vezes, tudo o que alguém precisa é ouvir em silêncio aquilo que não teve coragem de perguntar.